Na nossa lista está a nossa queridíssima Maria Augusta Ramos, e me parece que o Rubens Valente está aqui, né? Alguém me fez um registro que ele tinha se inscrito antes. Tem a Guta, tem o Nassif, Paula Reberbel, Conde, Silvio Costa, Pedro Camarão, Lucas Stanislau, Thaís Arbex, Catarina Barbosa, Marcelo Auler, Migalhas e afins. Não sei se o Rubens está aqui, mas enfim, vamos então, se ele tiver, ele faz depois da Guta e eu peço perdão. Querida Maria Augusta Ramos, que é uma cineasta documentarista conhecida e premiada no Brasil e no mundo, tem muito a ver com o que a gente faz, né, Lênio? O Processo, o Juiz, o Morro dos Prazeres, e agora, mais recentemente, o Não Toque em Meu Companheiro. Vale muito a pena assistir, que é um documentário lindo. Guta, por favor, dirija a sua pergunta para... Adora. Opa, que privilégio. Dirigir a Dora, sim. Saudações a todos, parabéns aos coordenadores e aos autores do livro, fundamental. Enfim, a pergunta é rápida. Dora, a Vaza Jato escancarou a parcialidade do juiz Sérgio Moro, no entanto, essa atuação já estava clara nas audiências do processo, como vocês todos denunciaram. Eu gostaria de perguntar como essa mistura de papéis, juízes e acusador, acontecia nas audiências, nos depoimentos dos réus e das testemunhas. Então, como o juiz Moro agia durante as audiências. E só, assim, mais uma perguntinha sobre as prisões preventivas. Como as prisões preventivas eram usadas como forma de obter delações. Obrigada. Obrigada eu, Maria Augusta Ramos, grande documentarista. Eu vou tentar ficar aqui, vou cronometrar o meu próprio tempo. As suas duas perguntas são bem distintas, mas coincidem naquilo que acho que é muito importante a gente fazer hoje, que é tentar entender o significado de suspeição, né? Para tentar trazer um pouco assim para o sentido que o público possa compreender qual é a diferença, como bem explicou o Fábio Tofik, entre um recurso indeferido, um habeas corpus negado, e essa postura, Guta, já respondendo a sua pergunta, de agir em favor de uma das partes, quebrando a equidistância que o magistrado deve ter entre defesa e acusação, né? Nós ainda não inventamos um sistema melhor do que esse. E eu quero te responder, a sua pergunta fala das audiências, postura nas audiências, e também da questão da prisão preventiva, né? da questão preventiva como mecanismo de extração de confissões e de delações, com dois precedentes do Supremo. O primeiro deles, porque acho que a gente tem realmente que fazer esse exercício de aprendizado, é o habeas corpus 95009 de São Paulo, relator, o grande ministro Eros Grau, professor das Arcadas, aqui em São Paulo, voto lindíssimo, que eu recomendo a leitura, é até um habeas corpus que fala de prisão preventiva, Guta, mas ele vai apontar e, vamos dizer, vai traduzir em palavras o que significa essa obrigação do juiz de manter o equilíbrio no processo. E aí eu entro na sua pergunta sobre as audiências, em que, de forma sistemática, o juiz negava as perguntas da defesa, assim como negava também pedido de produção de provas. Então, por exemplo, concretamente na Lava Jato, indeferiu pedidos de produção de laudos periciais para discutir o superfaturamento, indeferia todos os pedidos que eram feitos para verificar o relacionamento entre o Ministério Público Brasileiro e as autoridades estrangeiras no âmbito da cooperação jurídica internacional, e é sobre isso que eu trato no meu artigo aqui para o nosso livro. Então, esse desequilíbrio, ele vinha até mesmo na forma indelicada e irônica de tratar o acusado, de tratar o advogado dos acusados que estavam fazendo um trabalho de defesa e o trabalho daquele advogado que estava acompanhando um delator. Havia ali um tratamento completamente desigual, irônico e desrespeitoso. Então, a frase ali no item 6 mencionou, com a referência aqui ao diretor Duque, que tem compromisso com o PT de ficar no cargo de diretor até solucionar a contratação dessas 21 sondas. O que o senhor entendeu com essa afirmação? O senhor sabe me explicar? Muitíssimo, eu entendi o que está escrito aqui. Excelência, pela ordem, Excelência. Nós testemunhamos depois sobre fato, não sobre o que ela acha, o que ela entende. Só que fica impugnada essa pergunta de Vossa Excelência, e já acrescento o fato de que
tendo em vista que há uma resposta de Vossa Excelência, a testemunha disse que, por ouvir dizer, soube que italiano era Palocci, essa defesa insiste no direito de fazer esta pergunta novamente à testemunha. Certo. Como ele é destinatário do e-mail, doutor, a pergunta é pertinente. Então, eu reitero a pergunta e depois de eu terminar, eu passo a palavra ao doutor. Com devido respeito, Excelência, a testemunha não pode achar nada, a não ser que aí haja um outro Código de Processo Penal. E de acordo com o Código de Processo Penal brasileiro, a testemunha depõe sobre fatos e não opina. De modo que eu não vou aceitar esta violência contra a letra do Código de Processo Penal. Tá bom, doutor. Com devido respeito. Só a questão já foi indeferida, então eu reitero a pergunta à testemunha. A testemunha tem conhecimento dos fatos, já que é destinatária da mensagem. Se ela não souber, ela pode dizer que não sabe. Mas ela não pode achar isso. Doutor, a sua questão está indeferida. A defesa adverte a testemunha que ela está proibida de depor sobre o que ela acha. A lei impõe que ela deponha sobre fatos. Doutor, o doutor faça concurso para o juiz e assuma então a condição da audiência, mas quem manda na Vossa audiência Excelência é o juiz. exame da ordem dos advogados do Brasil, Excelência. Cada um aqui cumpre o seu papel. Eu vou refazer a pergunta, porque eu fiz uma pergunta bastante objetiva. O depoente afirmou, em depoimento prestado anteriormente aqui perante esse juízo, que foi chamado ao Ministério Público no dia 1º de setembro de 2016 e, naquela oportunidade, foi informado a ele. Isso está textual aqui, não estou falando, usando as minhas palavras, é textual. Estava faltando alguns aspectos. Então, eu disse a eles que eu queria colaborar e queria testemunhar. Eu quero saber se o depoente confirma esta informação. Já respondeu, doutor. Ele já respondeu, isso aí já ratificou. Não, o senhor não precisa dizer nada, o senhor já ratificou. O senhor vai negar que a testemunha responda esta questão? Doutor, ele já ratificou. O senhor não falou que não foi foi isso que aconteceu? Ele acabou de explicar de novo. Vossa Excelência está colocando palavras na boca da testemunha. Ele estava explicando uma outra situação. Interpretar essa questão de aspecto de uma forma, doutor, daí faça isso nas suas alegações finais, doutor. Estou querendo induzir a testemunha a dizer que ela... Vossa Excelência que está impedindo a testemunha de responder uma pergunta relevante que a defesa faz e uma pergunta pertinente. A defesa está confundindo a testemunha. Bom, Vossa Excelência que parece estar respondendo no lugar da testemunha. Ela já ratificou, doutor. Tem mais alguma pergunta? Que seja não indutiva a testemunha? Nenhuma pergunta que eu fiz é indutiva. O doutor está querendo confundir. Doutor, coloque nas alegações finais essas razões aí. Certo. O senhor pode confirmar, doutor Pedro, o senhor teve efetivamente o seu mandato parlamentar cassado em 2006 por quebra de decoro? Sim. Certo. Sim. O senhor já foi condenado por esse juízo? Está indeferido, doutor. Isso é fato que não precisa ser indagado a testemunha. A defesa está querendo o quê? Humilhar a testemunha, doutor? Não, Excelência. Eu fiz uma... A defesa está querendo humilhar a testemunha. Eu fiz uma contradita. Isso são fatos notórios. Nós colocamos isso já no começo. Mais alguma pergunta? Eu gostaria de esclarecer que o Código de Processo Penal estabelece alguns requisitos para testemunhar. Então a defesa tem o direito de fazer a sua prova. Foi feita contradita no começo. Tem alguma pergunta sobre fatos? Que a testemunha eu fiz as perguntas. Se as perguntas, infelizmente, incomodam, eu lamento. Mas eu já fiz as perguntas e não tenho mais perguntas a fazer. Que bom. Algum outro defensor tem perguntas? O juízo não tem questões a serem colocadas. Eu declaro encerrado, então, o depoimento da testemunha, do senhor Pedro Correia. Pode interromper a gravação. Essa mudança. Houve essa mudança porque a própria CPI dos Correios, ela expôs muito o governo e o ex-presidente Lula. Então ele precisava recompor a base de sustentação, porque seria muito difícil até a permanência dele. Foi um acordo político que não levou o presidente Lula, quando nós votamos o relatório da CPI, que acabou não levando o presidente Lula a ser indiciado. Mas o senhor pode ser mais claro? Por que houve essa mudança específica? Ele ficou mais frágil? Ficou muito frágil o governo. Então era preciso recompor, inclusive com forças que não se alinhavam com o PT historicamente. Excelência, eu sou obrigado a pedir de novo uma questão de ordem aqui.
Doutor, eu já disse que eu estou fazendo as perguntas para o experimento da verdade. A questão é muito simples, é que Vossa Excelência está violando o princípio da ampla defesa, está perguntando à testemunha sobre fatos que não foram objeto de perquisição anterior, quer dizer, e está daí criando a necessidade de novas reperguntas por parte da defesa. Se Vossa Excelência permitir, após nós, aí tudo bem. Mas senão fica um desequilíbrio no processo. A gente cria um desequilíbrio no processo, porque Vossa Excelência se coloca numa posição. Uma ordem legal, doutor, aqui, de oitiva. Primeiro o Ministério Público, depois Defesa e esclarecimento do juízo. Mas o juiz só pergunta sobre questões que foram essa objeto posição do juízo, doutor, nesse e sobre caso, pontos não esclarecidos. Doutor, é a posição do juiz nesse caso que eu estou fazendo. Mas não é a posição do Código de Processo. Isso é uma coisa que Vossa Excelência não pode fazer. Tá, doutor. E como eu presido essa audiência, então eu entendo que eu posso fazer na minha interpretação. Então fica o protesto da defesa contra o comportamento de Vossa Excelência que viola o Código de Processo Penal. Certo. Na sua interpretação, doutor, na interpretação correta na interpretação do Código, de todos os que trabalham no processo penal. Todos doutor, os professores de processo penal. Tá ótimo, doutor. Então eu vou seguir as minhas indagações aqui, se a defesa permitir, evidentemente. Eu vou ler aqui um trechinho do ministro Eros Grau para explicar. Ele enxerga a ética judicial sobre 3 aspectos básicos: neutralidade, independência e imparcialidade. E afirma que a independência do juiz criminal impõe sua cabal desvinculação da atividade investigatória e do combate ativo ao crime na teoria e na prática. Nada disso existiu durante a Lava Jato. Realmente, a gente não sabe que injustiças foram cometidas por essa atuação de bastidor que se deixava ver, né, na condução das audiências, mas que depois, com o Intercept, se confirma como uma manipulação constante de proteção ou de uma ajuda de mão de gato para quem estava fazendo a acusação e uma recusa sistemática em deferir produção de prova pela defesa. E aí, o ministro Eros Grau resume da seguinte forma essa questão do desequilíbrio. Ao tratar do sistema acusatório, contemplado no nosso ordenamento jurídico, impõe-se sejam delimitadas as funções concernentes à persecução penal, cabendo à polícia investigar, ao Ministério Público acusar e ao juiz julgar. Nós estamos falando de um acórdão de 2008. Quando acontece, como aconteceram em diversos processos da Lava Jato em Curitiba, de o acusado já então não se verá face a um juiz independente e imparcial. Terá diante de si uma parte acusadora, um inquisidor a dizer-lhe algo como: já o investiguei, colhi todas as provas, já me convenci de sua culpa, não lhe dou crédito algum, mas estou à sua disposição para que me prove que estou errado. Acho que aqui nesse precedente 95009 nós vamos encontrar balizas para entender juridicamente o que é a suspeição. E aí estou até com cachecol, já estou terminando, Marco, para homenagear o Lênio e você, essa iniciativa tão importante. Eu trago um outro precedente muito mais recente, uma vitória do nosso escritório de junho, agora, durante a quarentena, 187-260, relator ministro Gilmar Mendes, e aí eu tento trazer a importância dessa discussão para a gente analisar e buscar responder a pergunta do Lênio, que é, sabendo de tudo isso, sabendo que efetivamente o magistrado em determinado momento colocou textualmente em uma decisão judicial que não ia conceder a liberdade provisória, não ia revogar uma prisão, com base no estado de saúde de um acusado idoso, um acusado que nunca foi meu cliente, eu só li e fiquei chocada à época com essa decisão, porque se de fato ele estivesse tão mal quanto a defesa dele alegava que ele estaria, ele já teria confessado e teria cedido a fazer uma delação premiada. Essa é uma leitura que mostra o completo desequilíbrio, esse caráter realmente proibitivo de você trocar liberdade por autoacusação. E nesse precedente recente do ministro Gilmar, por muito menos, de novo, vamos lembrar que a exceção de suspeição ela é reconhecida em situações excepcionalíssimas, né? Porque é realmente um juiz que desborda, ele sai daquele tripé e ele está todo o tempo a ajudar, dar uma mão de gato, né? Operar no bastidor e também formalmente em favor da acusação e minimizar, negar, diminuir e inviabilizar o trabalho da defesa. Foi isso que nós tivemos.
E nesse precedente, o ministro Gilmar Mendes ele vai dizer o quê? Que se um juiz, né, provoca um aditamento de uma denúncia pelo Ministério Público Federal, vejam a questão técnica. O Ministério Público Federal apresenta a sua denúncia, o juiz enxerga que a conduta descrita não estava suficientemente bem descrita e, ao invés de rejeitar a denúncia neste ponto, ele devolve ao Ministério Público para que o Ministério Público tenha a oportunidade de melhorar a acusação. Ou seja, vejam que é uma atitude de quebrar o pêndulo ali, a paridade, e se transformar em aliado da acusação. E, nesse ponto, ao falar da paridade de armas, do sistema acusatório, da inércia da jurisdição, né, respondendo à sua pergunta, o que faz de um juiz perder a sua neutralidade, a sua independência? É isso, é tomar um lado, é ajudar o Ministério Público de forma desleal, de forma desequilibrada. E a decisão dele é de que esse ato processual em que existe esse desequilíbrio manifesto enseja a nulidade do ato. Portanto, tentando responder o que nós vamos ter que enxergar, se não nos casos concretos, né, que já foram julgados, mas naqueles que ainda estão em andamento, e também para a gente construir o debate em torno do juiz de garantias, da inércia de jurisdição, é lembrar que o resultado é, sim, a nulidade da prova colhida, é a importância de refazer o processo do zero quando uma ilegalidade é combatida com outra ilegalidade. Obrigada, Guta, obrigada a todos. Muitíssimo obrigado, Dora, sempre é um privilégio te ouvir. Anunciar também que está entre nós mais um autor, Mauro Menezes, mesmo com o adiantado da hora, Toron, tem milhares de pessoas